2624-0337. Nós estamos aqui ao vivo. Você tem liberdade para nos telefonar e nós estaremos prontamente orando a Deus pela sua vida. Talvez você tenha acordado atravessando um momento de desesperança, desespero, mas acredite, o nosso Deus, Ele tem poder para mudar, para transformar toda e qualquer situação. Nós aqui acreditamos plenamente no poder da oração, acreditamos que o poder não está em quem ora, o poder está naquele que nos atende, e quem nos atende é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o nosso Deus. Nesta manhã nós estaremos já fazendo uma oração no início desta programação, mas você tem liberdade para estar nos telefonando, a fim de que nós possamos estar intercedendo junto a Deus a favor da sua vida. Neste momento esteja você na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde você estiver neste momento, que você possa voltar o seu pensamento a Deus, a fim de que Ele possa te atender. E tenha certeza, seja você quem for, o interesse de Deus é te ajudar, é te atender, é estender as mãos dele a favor da sua vida. Então, neste momento, nós estaremos já orando a Deus, que você possa estar ligada com o Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos nesta manhã, porque só o Senhor é Deus. Em tuas mãos, Senhor, está todo o poder, e sinceramente nós cremos que para o Senhor absolutamente nada é impossível. Em muitas ocasiões o Senhor permite que a nossa vida entre no campo das impossibilidades, a fim de que nesta hora a mão do Senhor se estenda e o Senhor venha intervir a favor da nossa vida. Meu Deus, o Senhor conhece a vida deste ouvinte, desta ouvinte, que neste momento nos assiste por intermédio da programação da Rádio Nova Aliança. Eu quero lhe pedir desde já que o Senhor venha através do teu Espírito, por tua graça e por tua misericórdia, entrar no coração desta pessoa. Meu Deus, que o Senhor venha arrancar toda a aflição, todo o desespero, toda a preocupação excessiva. Senhor Deus, se porventura existe algum tipo de enfermidade assolando esta vida, eu lhe peço neste momento que o Senhor, com tua mão potente e poderosa, venha intervir a favor desta vida. Senhor meu Deus, eu ministro sobre a vida de cada ouvinte toda sorte de bênçãos. Se porventura esta pessoa tenha sido atingida por algum tipo de mal, eu acredito que nenhum tipo de mal é poderoso o suficiente para impedir o teu agir. A tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? E nós pedimos nesta manhã que os teus braços fortes, as tuas mãos poderosas, que são as mesmas mãos que abriram o mar vermelho para que o povo de Israel pudesse passar, venha abrir os caminhos desta pessoa. Meu Deus, eu decreto agora toda a falência do inferno, eu decreto agora a queda e a destruição de toda e qualquer palavra de maldição que tenha sido proferida contra a vida desta pessoa. E lhe peço nesta manhã que no nome de Jesus a tua palavra venha prevalecer na vida desta pessoa. Meu Deus, se porventura o problema está na esfera do casamento, eu lhe peço nesta manhã que o Senhor venha intervir e repreender todo o espírito
espírito de divórcio que tem se levantado para causar a divisão nesta família, a divisão deste casal. Famílias, ó Deus, que estão atravessando por conflitos, estão atravessando por guerra, por contendas, por dificuldades. Nós acreditamos plenamente, esta rádio acredita que o Senhor Deus é o Deus da família, e pedimos nesta manhã que o braço forte, a mão poderosa do Senhor venha intervir a favor desta família. Meu Deus, este comerciante, este empresário que está atravessando momentos difíceis devido a esta crise que tem sido estabelecida no nosso país e tem sido também chamada de crise global, mas nós acreditamos que para o Senhor não há crise, e pedimos nesta manhã que o Senhor venha ajudar, o Senhor venha intervir e mudar o quadro da vida deste homem e desta mulher, que até mesmo já pensou em tirar a própria vida, porque olha para os problemas e não consegue enxergar a solução. Meu Deus, que o Senhor nesta manhã venha ser a solução para o problema deste ouvinte que nos assiste, que nos ouve nesta manhã. Nós oramos convictos da nossa vitória e pedimos que toda esta programação nesta manhã, ó Deus, e durante todo este dia, tenha a direção e o controle do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, que cada louvor, que a tua palavra que haverá de ser pregada, meu Deus, venha penetrar no coração de cada ouvinte, e que esta manhã venha ser uma manhã de transformação de vidas, que esta manhã venha ser uma manhã de bênçãos, uma manhã de vitória, para a honra e glória do teu bendito e do teu maravilhoso nome. É o que nós te pedimos nesta manhã e te louvamos, convictos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa ficar neste momento com este louvor de adoração ao Senhor, e que você possa nos telefonar. Vou estar aqui repetindo o número da rádio. É o número 2624 0337. 2624 0337. Nós estamos à sua inteira disposição. E saiba que não há problema que Deus não possa resolver. Amado, você que nos ouve, o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. O
Espírito de Deus tem implantado algo no meu coração e eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma depois desta palavra. Eu afirmo isto porquanto esta palavra não é palavra de homem, esta palavra é a palavra de Deus. Você que dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, eu peço que você, por gentileza, a abra no segundo livro da Bíblia. O segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 23. Livro de Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso de número 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Eu vou repetir o verso de número 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Amados, nós temos visto os 10 mandamentos, o livro, boa parte do livro do Êxodo sendo retratada, sendo transmitida na TV, por intermédio de uma emissora, e nós temos sentido em tais programações Deus falando conosco. No entanto, quando nós abrimos a Bíblia e através da ação do Espírito Santo de Deus em nossa mente, nós temos então a capacidade de ir além, de mergulhar mais profundo naquilo que o Senhor Deus tem e quer falar conosco. Todos nós conhecemos em parte a história do povo de Deus, da nação de Israel. A Bíblia diz que a promessa a respeito de Israel fora feita a Abraão, quando ele ainda era Abrão. Abrão estava na Mesopotâmia, mais precisamente em Ur dos Caldeus, e Deus deu uma ordem a Abrão, dizendo que ele deveria deixar a sua parentela e deveria ir para um lugar onde Deus haveria de mostrar a ele. Abrão, ele não tinha uma garantia de que a sua obediência teria um resultado positivo. No entanto, isto não foi um fator de impedimento na vida dele. Ele ouve a voz de Deus e ele obedece a esta voz. Deus havia feito uma promessa a Abrão, dizendo que através da sua descendência ele haveria de construir uma grande nação. No entanto, vale ressaltar que a promessa fora feita a um homem que já era de avançada idade. Abrão tinha aproximadamente 75 anos quando ele ouve a promessa da parte de Deus. A sua mulher Sara também já era de avançada idade. E para se agravar o quadro de Abrão, diz a Bíblia que Sara, ela era uma mulher estéril. No entanto, o problema não era grande para o nosso Deus.
Até porque geralmente Deus, quando Ele nos faz uma promessa, esta promessa sempre está no campo das impossibilidades humanas. Deus sempre nos fará uma promessa que fugirá da nossa capacidade e da nossa condição de alcançar isto, porque o intuito de Deus é que, quando Ele faz uma promessa, quem cumpre esta promessa é Ele. E se porventura Ele nos fizer uma promessa que esteja na nossa condição de alcançar, nós iremos chegar ao final, depois de termos nas nossas mãos o cumprimento da promessa, e nós chegaremos à conclusão de que foi a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa própria experiência e a nossa própria capacidade. E o nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Lembre-se disto. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa e você analisar, você chegará à conclusão de que você não tem capacidade para realizar o cumprimento desta promessa. Isto quer dizer que quem vai agir na sua vida é o próprio Deus. Porque diz a Bíblia que Deus, Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Deus também diz em sua palavra que Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Todas as vezes que Deus Ele faz uma promessa, Ele vela sobre a sua promessa. E eu quero te dizer nesta manhã que cada uma das promessas que Deus te fez, elas estão de pé. E se você permanecer crendo, se você permanecer acreditando, não há nada e não há ninguém que possa impedir o agir de Deus em sua vida. Diz a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 13 e no verso de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? O que Deus está dizendo é que quando a mão dele entra em ação, não há nada e não há ninguém que possa impedir. Eu quero desde já nesta manhã, no início desta pregação, nesta singela introdução, ministrar sobre a sua vida, que sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua chamada, sobre a obra de Deus na sua vida, não vale encantamento. O que vai prevalecer na sua vida e na sua chamada não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu ministro sobre a sua vida nesta manhã que o que vai prevalecer na sua vida será tudo aquilo que Deus tem proferido a seu respeito. Nem uma vírgula, nem um ponto, nem um tio, absolutamente nada daquilo que Deus te prometeu cairá por terra, porque Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Que você possa tomar posse disto na manhã deste dia. Abraão, ele obedece à palavra de Deus, e ele então parte em uma peregrinação. Diz a Bíblia que passam 24 anos. O homem que recebe a promessa com 75 anos, agora tem 99 anos. E é muito natural, amado, que à medida que o tempo passa e nós não vemos o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu, é muito natural que seres humanos como nós somos, em algum momento nós possamos desanimar. E foi exatamente isto que aconteceu com o pai da fé, Abraão. Diz a Bíblia
E um determinado dia ele está dentro de sua tenda, e o Senhor Deus, o próprio Deus, aparece para ele na porta da tenda e chama-o para fora. Dá uma ordem a Abraão dizendo: olha para o céu, conta as estrelas se você pode, vá na beira da praia do mar, visualize a areia, conte-as se você tem capacidade para contar. Porquanto, Abraão, assim será a sua descendência. Todas as vezes, eu aprendo aqui que todas as vezes que nós estamos desanimados, estamos tristes, estamos cabisbaixos, estamos atravessando um momento de dificuldade, onde a nossa mente entra em confusão e nós começamos a olhar para a promessa e não ver o cumprimento dela. Eu penso, segundo o que eu tenho lido, o que eu tenho transmitido nesta manhã, é que Deus, todas as vezes que nos vê desanimado, Ele usa algum método, Ele usa alguma forma, Ele fala diretamente ao nosso coração, Ele usa alguém para falar conosco, seja através de uma palavra, seja através de um louvor, não importa a forma, Deus sempre vai usar um meio para falar com o teu filho, para falar com a sua filha, a fim de reanimá-lo, a fim de reiterar, de confirmar as promessas que Ele tem em sua vida. E é exatamente isto que Ele está fazendo nesta manhã. Ele está usando a minha vida neste momento para confirmar, para te dizer que em nome de Jesus você precisa se reanimar, você precisa levantar a sua cabeça, você precisa continuar acreditando, você precisa continuar crendo, porque Deus não se esqueceu de você. Deus me manda lhe dizer nesta manhã, ainda que o vento esteja soprando contra a sua vida, aleluia, ainda que o mar esteja revolto, Ele ainda tem poder para acalmar vento e tempestade. E me manda te dizer nesta manhã, este vento não é para afundar o seu barco, este vento é para despertar a ação de Deus sobre a sua vida. Eu ministro sobre a sua vida nesta manhã, que no nome de Jesus, este vento cessa hoje, este vento cessa agora, e no nome de Jesus, a glória de Deus se manifestará na sua vida. Aleluia! Foi isto que Ele fez na vida de Abraão. Ele reanimou aquele homem, Ele fortaleceu aquele homem, Ele levantou aquele homem e o fez entender que Deus não havia se esquecido dele. Enfim chega o dia do cumprimento da promessa. Enfim Sara é engravida. Enfim Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Ele agora já não é mais Abraão. O nome Abraão significa pai exaltado. O nome dele agora é Abraão, pai de uma multidão de nações. Nesta manhã, Deus está mudando o seu nome, não literalmente, mas isto quer dizer que Deus está mudando a sua situação. Deus está mudando a sua vida. Deus está mudando a sua história. Se você pode crer, creia, porque o Espírito de Deus está ministrando isto sobre o meu coração nesta manhã maravilhosa. Deus cumpre a promessa dele na vida de Abraão. Sara engravida, Isaac nasce, Isaac tem seus filhos, a nação de Israel começa então a crescer. Diz a Bíblia que Jacó, que era um dos filhos de Isaac, que era filho de Abraão, ou seja, Jacó era neto de Isaac. Diz a Bíblia que Jacó era neto de Abraão. Diz a Bíblia que Jacó ele tem 12 filhos, dentre eles uns
que ele coloca o nome de José. Diz a Bíblia que o amor de Jacó por José era muito grande. Era muito grande. Ele faz para José uma túnica de várias cores. Esta túnica, ela foi motivo de geração de ciúme no coração dos irmãos de José. A palavra de Deus diz que um dia José tem um sonho. Ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. Ele tem outro sonho em que vários molhos, vários feixes de capim se rendem, se prostram diante dele. E quando ele conta esse sonho para os seus irmãos, para os seus pais, eles não compreendem, eles não conseguem entender. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer nesta manhã: nem todos entenderão os sonhos que o Espírito de Deus tem gerado em seu coração. E eu te dou um conselho baseado nisto: não espere que todos acreditem em seus sonhos. Não espere que todos acreditem no seu projeto. Apenas 2 pessoas, pelo menos, precisam acreditar em teus sonhos e em teus projetos. Uma destas pessoas é Deus. E eu te afirmo nesta manhã: Deus já acredita nos teus sonhos. Deus já acredita em seus projetos. Deus já acredita em você. A outra pessoa que precisa acreditar é você mesmo. Se juntar a crença de Deus e a sua crença, um Deus que acredita e um ser humano que acredita, você tem a certeza, os seus sonhos, os seus projetos, eles serão realizados, e o nome do Senhor Deus haverá de ser glorificado em sua vida, em o nome de Jesus. José, ele desperta a inveja de seus irmãos devido a esses sonhos. E os sonhos de José o levam a ser vendido para o Egito. Diz a Bíblia que seus irmãos, por inveja dele, vendem José. E José é encaminhado para o Egito. Mas José era um homem cujo na vida dele havia uma promessa. E mesmo no Egito, Deus faz José prosperar. Todos nós conhecemos a grande fome que se levantou naquele grande país. E diz a palavra do Senhor que Deus levanta José para a preservação não apenas do Egito, mas para a preservação das demais nações que estavam ao redor do Egito. Esta fome, diz a palavra do Senhor, que chega até a nação de Israel. Chega até Israel. E devido à fome, eles tiveram que peregrinar pelo deserto e ir até o Egito, onde havia comida, para que eles pudessem então ser abastecidos e ser sustentados pela mesma. Para resumir, quando eles chegam ali, quem é que eles encontram? Eles encontram José, que não era mais escravo, como era o estado dele quando ele chega no Egito. José agora era governador daquela grande nação. A palavra do Senhor diz que acima de José estava apenas Faraó. A palavra do Senhor diz que José, ele não retruca, ele não revida o sofrimento que os seus irmãos fizeram com que ele experimentasse. José os perdoa, José os alimenta, José os sustenta. E para resumir a história, diz a palavra do Senhor que José, ele morre. José morre. O faraó que conhecia José morre também. A nação de Israel, que entra no Egito com apenas 70, com o número de 70, agora é uma multidão de nações. O faraó que agora reina, o faraó que agora legisla, o faraó que agora dirige e rege aquela nação. A palavra do Senhor diz que ele não conhecia José e não conheceu a história também de José. Quando este faraó vê o crescimento da nação de Israel,
ele faz de tudo para impedir este crescimento. E ele escraviza a nação de Israel. Ele coloca sobre a nação de Israel um jugo de escravidão. Israel, que entrou livre no Egito, uma nação que tinha promessa de Deus, agora está escravizada. Talvez nesta manhã você está nos ouvindo dizendo: pastor Wagner, eu também tenho promessa de Deus. Mas talvez você, mesmo tendo promessa de Deus, está vivendo um momento de escravidão, está vivendo um momento de angústia, de sofrimento, está vivendo muito longe daquilo que é a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas o sofrimento que você está atravessando, o sofrimento que você está vivendo, não pode ofuscar, não pode abafar, não pode subtrair do seu coração a esperança de que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. O contexto em que você está vivendo hoje não pode, ele não tem poder para alterar as promessas que Deus fez a você. O contexto que você está enfrentando hoje, por mais difícil, por mais caótico que seja, ele não pode te impedir de continuar tendo esperança. Eu ministro sobre a sua vida nesta manhã que este deserto não é o seu endereço final. Este deserto será o palco que Deus haverá de usar para preparar a sua vitória. Eu vou repetir: o palco da sua vitória será exatamente este deserto que você está atravessando. Você não morrerá neste deserto. Este sofrimento não será para sempre. Deus tem dias melhores preparados para você, em nome de Jesus. E foi exatamente isso o que aconteceu na vida do povo de Israel. Eles estavam vivendo um momento de sofrimento, mas no capítulo de número 12 que nós lemos, a palavra do Senhor diz que eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, e o clamor deles chegou até a presença de Deus. E quando o clamor chega à presença de Deus, diz a Bíblia que Deus, ele se lembra do concerto que ele havia feito com Abraão, que ele havia feito com Isaac e que ele havia feito com Jacó. Aleluia, aleluia. Deus tem uma aliança com você. Deus tem um compromisso com você. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Diz a Bíblia que ao chegar até Deus, o clamor do povo de Israel, Deus levanta um libertador para que viesse tirar a nação de Israel daquela situação. E nesta manhã, pela graça de Deus, eu sou um instrumento que Deus vai usar, Ele já está usando, para te despertar, para que você saia desta situação caótica que você está enfrentando. Levante a sua cabeça, não olhe mais para aquilo que passou. O que passou, passou. Você não tem condições de consertar o seu passado, mas você tem condições de agir diferente hoje, no seu presente, e em nome de Jesus, ter um futuro melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. A Bíblia diz, para resumir, que o Senhor levanta Moisés para tirar o povo de Israel daquela situação. Deus dá poder a Moisés para que envie pragas ali no Egito, a fim de que forçasse a liberação do povo de Israel. Deus usa Moisés para enviar as pragas ali. E a primeira praga que é enviada é a água sendo transformada em sangue. Depois ele envia a praga das rãs. Depois ele envia as pragas dos piolhos. Depois ele envia a praga das moscas. E a Bíblia diz que o coração de Faraó então começa a amolecer. Faraó começa então a ceder. O orgulho começa a dar lugar à humildade. E Faraó chama então Moisés e diz: olha, eu vou liberar o povo.
Mas é o seguinte, Moisés, não vai muito longe, vai aqui pertinho, adora o Deus de vocês e depois volta. Queridos, Faraó tentou naquele momento limitar o raio de ação de Deus na vida do povo de Israel. Faraó tentou limitar o raio de ação na vida de um povo que tinha promessa de Deus. Ele diz, não vai muito longe. Talvez alguém está olhando para você dizendo, você não vai muito longe, você não vai alcançar muita coisa, você vai continuar sendo pequeno, você nunca será grande. Eu quero decretar a falência desta palavra nesta manhã que foi proferida contra a sua vida. E eu quero te afirmar que você vai crescer, você vai ser grande, você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem prometido para você. Você vai chegar exatamente aonde Deus prometeu que você haverá de chegar. Faraó então diz isto, mas Moisés não aceita. Moisés não aceita fazer barganha. Moisés queria a vitória completa. E diz a Bíblia que então Deus envia mais algumas pragas. Deus envia a peste nos animais, Deus envia a praga das úlceras, Deus envia a praga da saraiva. E novamente o coração de Faraó é amolecido, e ele chama Moisés. Ele diz para Moisés que eles poderiam ir, mas somente os varões deveriam ir. As mulheres, as crianças, o gado, os peixes de Israel deveriam permanecer ali. Mais uma vez, Faraó tentando limitar a bênção do Senhor na vida da nação de Israel. Diz a palavra do Senhor que Moisés não aceita, e Deus novamente envia mais algumas pragas. Deus envia as pragas dos gafanhotos, Deus envia as pragas das trevas. E então, mais uma vez, Faraó chama Moisés e diz, Moisés, você pode ir, vai as mulheres, vai as crianças, vai os varões, só o gado vai ficar aqui. Amados, oh aleluia, o que Faraó queria era limitar a bênção financeira na vida do povo de Deus. Eu quero fechar esta mensagem ministrando sobre a sua vida, que a bênção de Deus na sua vida, ela será completa. Deus não vai abençoar só o seu casamento, Deus vai abençoar toda a sua família, Deus vai abençoar a sua chamada, Deus vai abençoar a sua vida financeira. Mas pastor Wagner, o país está em crise. Oh querido, para Deus não há crise, não há nada que possa impedir. Eu já disse isto, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Eu ministro sobre a sua vida nesta manhã que a bênção haverá de ser completa para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus envia a última praga no Egito, foi a praga da mortandade dos primogênitos ali no Egito. Mas no Egito havia morte, mas em Israel, na terra de Gósen, onde Israel estava localizada, estava alojada, não houve morte, porque houve proteção de Deus sobre a vida da sua nação. E eu ministro sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, que haverá proteção de Deus para você. Esta crise não afetará a sua casa, não afetará a sua família, porque você é alvo das promessas de Deus. Eu te desafio nesta manhã a acreditar nisso que tem sido pregado. Se você puder neste momento, curve a sua cabeça, feche teus olhos, coloque uma das suas mãos em seu coração. Eu vou orar pela sua vida, para que toda maldição, toda obra de Satanás que tenha sido arquitetada contra a sua vida, ela vai ser dissipada agora. Satanás vai soltar tudo aquilo que é seu, todas as promessas que estão retidas. Eu vou ministrar sobre a vida de cada um que me ouve nesta manhã, que vai ser liberada em o nome de Jesus. Você vai viver o melhor de Deus,
O melhor de Deus ainda está por vir. Curve a sua cabeça, feche teus olhos. Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus eu quero te louvar nesta manhã, te louvar pela tua palavra, porque a tua palavra é poderosa. Eu quero ministrar sobre a vida desta mulher, deste homem, ó Deus, que me ouve neste momento. Deus, eu creio no poder da oração, e eu creio que nesta manhã o Senhor está nos ouvindo. Senhor Deus, só o Senhor conhece a aflição, só o Senhor conhece as lutas que esta pessoa está atravessando, mas eu quero clamar ao Senhor neste momento, e quero lhe pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha dissipar todas as trevas, que o Senhor venha jogar por terra toda a palavra de maldição, que o Senhor venha jogar por terra toda investida de Satanás contra esta vida. Meu Deus, eu não aceito que este ouvinte, que esta ouvinte, meu Deus, venha viver aquém, distanciada das promessas do Senhor na vida dele, na vida dela. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu ministro a tua bênção em todas as áreas da vida, ó Senhor Deus, desta pessoa, desta vida que nos ouve nesta manhã, em o nome de Jesus, que haja prosperidade material, que haja prosperidade espiritual. Entra na vida sentimental também. Meu Deus, se o marido foi embora, eu ministro nesta manhã que ele vai voltar. Se a esposa foi embora, eu ministro nesta manhã que ela vai voltar. Ó Deus eterno, se o filho está preso nas drogas, está preso na prostituição, está preso até mesmo na criminalidade, eu ministro nesta manhã, ó Deus eterno, a transformação da vida deste filho para a glória do teu bendito nome. Senhor, abençoe cada vida que nos ouve nesta manhã, abençoe esta rádio, abençoe a vida do Renato, que é responsável pela mesma. Meu Deus, que o Senhor continue prosperando cada programação nesta rádio para a honra e para a glória do teu bendito e do teu maravilhoso nome. É o que eu oro nesta manhã, convicto da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente em nome de Jesus. Como eu vos falei no início, eu sou o pastor Wagner Rodrigues, sirvo a Deus na Assembleia de Deus Central Deus é Fiel, ali no Engenho do Roçado, no Rio do Ouro. Igreja esta presidida pelo pastor Zildo Júnior. Nossa programação ali é terça-feira, culto de ensinamento da palavra; quinta-feira, culto de campanha; domingo às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical; e à noite às 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Tanto terça, quanto quinta, quanto domingo, sempre às 19 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.